Com relação aos projetos interessantes. Solicito ao novo vereador secretário que proceda a chamada dos vereadores presentes. Vereador Antônio Cassiano Pereira. Presente. Vereador Danival Alberto Vieira. Presente. Vereador Denis da Silva Alves. Presente. Vereador Chinês Carvalho. Presente. Vereador Domingos César da Silva. Presente. Vereador Manuel Falzino da Silva. Vereador Tiago Arantes Pires. Presente. Vereador Vanderlei Antônio da Costa. Presente. Vereador Vanderlei de Paulo. Presente. Senhor presidente, chama o número regimental. Boa noite. Boa noite. Em nome de Deus, havendo o número regimental, declaro aberta a 10ª reunião ordinária do 3º ano da 16ª legislatura. Vamos, neste momento, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura da ata da reunião ordinária anterior. A ata da 9ª reunião ordinária do 3º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Serranos, realizado em 10 de junho de 2019. Presidente Danival Roberto Vieira, secretário Vanderlei Antônio da Costa, comparecimento presentes 6 vereadores. Abertura da reunião. Senhor presidente, havendo o número regimental, invocando o nome de Deus e a hora regimental, declarou aberta a 9ª reunião ordinária do 3º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Serranos. Expediente número 1. Apreciação da ata, à disposição dos senhores vereadores, a ata da 8ª reunião ordinária. Aprovada a ata. Leitura do requerimento 01 de 2019 com os vereadores Denis da Silva Alves, Domingos César da Silva, Tiago Arantes Pires, Manuel Falzino da Silva e Antônio Cassiano Pereira. Protocolado nesta casa no dia 3/6 de 2019. Leitura do ofício 069 de 2019 do presidente Danival Roberto Vieira. Encaminho resposta aos vereadores referente ao requerimento acima citado e o parecer jurídico. Uso da palavra. O vereador Vanderlei Antônio da Costa, PP, fez uso da palavra dizendo: com relação a este requerimento, houve uma menção dos nobres pares que foi feita a leitura. Quando foi feita a leitura da denúncia, o meu ver, aboliu-se de fazer a leitura do referido ofício, trago aqui em mãos e pedi para que a secretária providenciasse e peço que conste em ato que na 7ª reunião ordinária do dia 10 de maio de 2019, isto está possível no YouTube entre os 52 minutos e 53 segundos. Foi feita a leitura do referido ofício que o Executivo encaminhou para esta casa. Então, o momento em que eu votei, não só por ter feito a leitura, mas tinha conhecimento deste ofício. Se os senhores puderem conferir, para ter certeza, é só assistir a filmagem. Logo, o Dr. Marcos Landim também disse: é bom salientar que esse ofício, com a justificativa do prefeito, com a data de 23 de janeiro, a própria denunciante colocou como prova na versão dela. Na denúncia, a priori, eu acho que o próprio prefeito assume naquele ofício que havia feito o repasse na data diferente do que determina a lei. Eu acho que não há dúvidas com relação ao parecer que o senhor presidente me pediu e eu acabei fazendo, que é uma recomendação minha para a mesa da Câmara e demais vereadores. Se houver alguma dúvida, posso até ainda explicar. O vereador Vanderlei Antônio da Costa, do PP, apresentou a indicação 020 de 2019,
Senhor presidente Dorival Roberto Vieira, vereador do PSD, vimos até Vossa Excelência solicitar, após ouvir o douto plenário, que seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, providencie ou que estude a possibilidade de estar realizando na rua Urias Ramos de Souza a ligação e a extensão da rede de água nova que já se encontra entre a nova escola e a casa da senhora Vera, para que possa abranger mais casas, como, por exemplo, a casa do senhor Ronaldo, senhor Célio, senhor Adilson e demais. Em discussão, indicação, encerrada a discussão, em votação, indicação, aprovada, oficiar. Primeira discussão do projeto de lei de 05 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, estabelece outras providências. A leitura do parecer jurídico, leitura do parecer das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento e tomada de conta. Em seguida, o Dr. Marco Landim disse: quero ressaltar que houve uma falha material, pois o prefeito mandou para cá a lei que diretriz orçamentária com outra nomenclatura, lei ordinária, e a lei orgânica do município determina que seja a lei complementar, que tem um trâmite diferenciado na casa. Recomendei que, no meu parecer, e os próprios membros das comissões entendessem que o conteúdo dela seria a lei complementar, senão teríamos que notificar o prefeito e o jurídico para mudar a nomenclatura da lei, para votar para cá. E essa casa, entendo que todos querem o bom trabalho, que é colaborar no que for possível com as demandas do Poder Executivo. Essa demanda influencia no orçamento desta casa, então, nesse sentido, as duas comissões encaminharam aprovação, mesmo havendo essa falha material. Em discussão, os pareceres das comissões, encerrada a discussão, em votação, os pareceres das comissões, aprovados em primeira votação. Discussão do projeto de lei, encerrada a discussão, em votação nominal o projeto de lei. Votaram a favor do projeto de lei vereadores Antônio Cassiano Pereira da Silva do PT, Justineide de Carvalho Domingos César da Silva do PR, Thiago Alex Pires do PR, Vanderlei Antônio da Costa do PT. Aprovado. O senhor presidente encerra a presente reunião ordinária, convocando os senhores vereadores para a 10ª reunião ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, no dia 25 de junho, no horário regimental. Levante-se a sessão, do que, para constar da moça, presente ata, que depois de aprovada será assinada pelos vereadores que participaram da reunião. Vereador Dorival Roberto Vieira, presidente. Vereador Vanderlei Antônio da Costa. Vereador Justineide de Carvalho. Vereador Domingos César da Silva. Vereador Antônio Cassiano Pereira e vereador Thiago Alex Pires. Em discussão, a aprovação da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, oficial.
Leitura dos ofícios 93, 94 e 95 de 2019 do Executivo Municipal. Ofício 093 de 2019, Serranos 19 de junho de 2019. Referente ao ofício 048 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, considerando o ofício supercitado e a harmonia entre os poderes, em especial entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, no que tange a fiscalização e a execução transparente dos atos públicos, respectivamente, considerando que os itens 1, de 1 a 5 do requerimento 08 de 2019 decretam uma gama de cópias e informações muito alta e a disponibilidade dos servidores para a realização do MISTER, considerando que a transparência dos atos públicos deve ser condição essencial a nortear os administradores, considerando, contudo, tal como já foi explicado anteriormente a essa nobre casa de leis, que a atual administração está abarrotada de serviços, trabalhando para produzir o melhor para o povo de Serranos, e que disponibilizar funcionários para produzir cópias da qualidade solicitada ou da quantidade solicitada trará prejuízo para o bom andamento dos trabalhos rotineiros. Esclareço que todos os documentos solicitados do requerimento 08, bem como todas as informações solicitadas, estão à disposição do Poder Legislativo de Serranos para que faça carga e produza as devidas cópias, sejam para vereador requerente, seja para quaisquer demais vereadores, ou seja, para funcionário designado pelo Poder Legislativo. Esclarece ainda que os documentos solicitados deverão ser copiados no setor de licitação, contabilidade, transporte, compras e tesouraria da Prefeitura Municipal de Serranos. Atenciosamente, Reinaldo Batista Arantes, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Dorival Roberto Vieira. Presidente, questão de ordem. Uma cópia dessa resposta do prefeito. Ofício 094 de 2019, Serranos 19 de junho de 2019. Referente ao ofício 050 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, em consideração ao ofício supercitado, em especial pelo fato de tratar do requerimento 010 do nobre vereador Vanderlei Antônio da Costa, onde o mesmo cita que faz por estar em estrita harmonia com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sediado na comarca de Iguoca, avaliando a gama de requerimentos enviados a esta administração por esta colenda Casa de Leis, com pedido de informações e cópias de documentos, esclarecendo que boa parte das informações solicitadas já se encontra disponível no portal Transparência da Prefeitura Municipal de Serranos, Estado de Minas Gerais. Entende ao trocínio ser prerrogativa fiscalizadora do Poder Legislativo previsto no artigo 31, caput da CF, e que, contudo, essa fiscalização deve ser atender aos princípios da razoabilidade e, no caso em questão, pode comprometer os demais ou as demais funções do Poder Executivo. Assim fica a cargo da Casa Legislativa o ônus referente a cópias e à vista dos documentos requeridos, visto que tal responsabilidade é quem postula, conforme o artigo 12 da Lei 12.527 de 2011 e o artigo 4º do Decreto-Lei 7.077/24 de 2012. Conforme informo mais que, vez dentro dos preceitos legais, que todos os documentos solicitados no requerimento 010 de 2019, bem como todas as informações solicitadas, estão à disposição do Poder Legislativo de Serranos para que faça carga e produza as devidas cópias, seja para vereador requerente, seja para quaisquer demais vereador, ou seja para funcionário designado pelo Poder Legislativo. Esclareço ainda que os documentos solicitados deverão ser copiados no setor de licitação, contabilidade, transporte, compra, tesouraria da Prefeitura Municipal de Serranos. Atenciosamente, Reinaldo Batista Arantes, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serranos, Dorival Roberto Vieira.
Ofício 095 de 2019, Serranos, 19 de junho de 2019. Referente ao ofício 049 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, reiterando mais uma vez o devido respeito a essa nobre Casa de Leis, formada por vereadores que representam a vontade democrática do povo de Serranos, entendemos que o dever de fiscalização dos atos do Executivo é prerrogativa primordial de uma Câmara Municipal de Vereadores. Contudo, cumpre esclarecer, reportando-nos o requerimento 09 de 2019, que a atual administração encontra-se numa fase de tal demanda de trabalhos por conta ainda da transição com reaparelhamento da máquina administrativa. Assim, não se imiscuindo de apresentar devidas informações ao Poder Legislativo e muito menos negar a entrega de quaisquer documento, esclarece que os setores responsáveis pelas informações estão à disposição destas nobres casas de leis para que visite os documentos, sejam franqueadas as devidas cópias solicitadas, seja feita a quaisquer vereador ou a funcionário designado pelo presidente da casa. Atenciosamente, Reinaldo Batista Arantes, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Danival Roberto Filho. Esses ofícios, a resposta do prefeito, estão depois à disposição de todos. Quem quiser pegar a cópia, depois está à disposição. Leitura do ofício número 04 de 2019, do vereador Vanderlei Antônio da Costa, solicitando informações ao presidente do Serranos Prev. Em seguida, a resposta do mesmo. Ofício número 04 de 2019. Assunto: solicita informações. Mandado do vereador Vanderlei Antônio da Costa, 11 de junho de 2019. Ilustríssimo senhor Aurélio Azevedo da Silva, com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me da forma mais respeitosa, na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Serranos de Minas Gerais, para solicitar as seguintes informações sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Serranos. Qual é o valor monetário que se encontra no Fundo de Previdência Serranos Prévio do presente mês de junho de 2019? Qual é o valor do repasse mensal que o município de Serranos está aportando ao Fundo Serranos Prévio mensalmente? Informar se os descontos previdenciários dos funcionários estão sendo feitos pelo município de Serranos, Minas Gerais, nos últimos 7 meses. Informar se o valor referente à parte do município de Serranos, Minas Gerais, está sendo repassado ao Fundo Serranos Prévio. Informar se os débitos atrasados com as referidas negociações entre o município de Serranos, Minas Gerais, e o Fundo Serranos Prévio está sendo adimplida pelo Poder Executivo Municipal. Informar se o atual prefeito municipal de Serranos, Reinaldo Batista Arantes, está cumprindo o que determina a legislação previdenciária e repassando os descontos em folha dos servidores públicos municipais e também o montante da obrigação previdenciária ao Fundo de Serranos Prévio. Informar se o repasse pormenorizado nos últimos 7 meses do município de Serranos ao Fundo Serranos Prévio. Respeitosamente, Vanderlei Antônio da Costa, vereador. Ao senhor ilustríssimo Aurélio Azevedo da Silva, presidente do Serranos Prévio. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Serranos Prévio. Ofício 021 de 2019. Assunto: informações expressas. Serviço Serranos Prévio. Data de 14 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor vereador, com os meus cumprimentos, em resposta ao ofício 04 de 11 de junho de 2019, no qual solicito informações sobre o repasse previdenciário da Prefeitura de Serranos para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Serranos Prévio, venho encaminhar a Vossa Excelência as seguintes informações. O valor monetário que, em conta bancária Serranos Prévio, na presente data, é de R$ 1.545.052,01. O valor de repasse mensal do município de Serranos Prévio varia de acordo com a base de cálculo de recolhimento mensal e está expresso na planilha com os valores de recolhimento mensal constante no item 7 abaixo.
Com relação aos descontos previdenciários dos funcionários nos últimos 7 meses, ou seja, de novembro de 2018 a maio de 2019, informe que apenas os valores referentes à competência de 13º de 2018 ainda não foram repassados ao Instituto, estando as demais competências regulares. Informo que as obrigações providenciárias da responsabilidade do Executivo nas competências de 13º de 2018 e maio de 2019 encontra-se em atraso. Informo que os débitos negociados através de termos de acordo, parcelamentos, encontra-se na seguinte situação: o valor da primeira negociação de débito, que era de R$ 283.291,50, foi gerada termo de acordo de parcelamento, acordo do Serranos Prévio 091 de 2016, em 50 parcelas mensais, sendo que, na presente data, os pagamentos encontram-se em dia e que já foram quitadas 41 parcelas. A segunda negociação de débitos, efetuada no valor de R$ 470.063,30, foi gerada no termo de acordo, parcelado em 30 parcelas mensais, sendo que, na presente data, os pagamentos encontram-se em dia, que já foram quitados 27 parcelas. Conforme descrito no item 3 e 4 deste ofício, o Poder Executivo não está repassando de forma regular os descontos em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, bem como a parte patronal e déficit previdenciário. Segue abaixo a planilha discriminando os repasses previdenciários dos últimos 7 meses. Informo finalmente que os valores devidos pelo Poder Executivo Municipal ao Instituto de Previdência na presente data, em valores originais, corresponde à competência de 13º de 2018, que o valor é de R$ 82.511,12, conforme a descrição abaixo. A competência do mês de maio de 2019 é de R$ 73.149,09. Total devido ao Fundo Previdenciário, R$ 55.660,21. À disposição para quaisquer esclarecimento, despeço-me cordialmente e apresento o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Aurélia Azevedo da Silva, Superintendente de Serranos Prévio. Presidente, questão de ordem. Eu queria que o juiz desse uma explicação sobre a resposta do prefeito para nós. Sobre a resposta ou sobre o conteúdo? Sobre o conteúdo do... Questão de ordem, presidente. Essa resposta foi do prefeito ou do presidente do Serranos Prévio? Essa resposta foi do presidente, né? Resposta do presidente. Ah. Foi oficiado o presidente. Ok. O vereador ele conversou pessoalmente com o presidente, o responsável do Instituto. Era para poder fazer um resumo e dar uma resposta mais concreta, teria que ser a presença do responsável do Instituto, que é o Aurélio, né? O presidente, só para colaborar, chegou a ter minha informação que havia um atraso. E na função que me inclui dessa casa, que não posso dedicar dela até 31 de dezembro dos anos que antecipa aí, quando chegou aqui, eu tinha que comunicar quem? O prefeito ou o Serranos, o presidente do Serranos Prévio, o superintendente, melhor dizendo, né? De imediato, redigiu o ofício feminino e ele de pronto mandou a resposta. Então a resposta, na qual o nosso colega indagou, não veio do chefe executivo. A resposta veio do superintendente do Serranos Prévio, que é quem foi requisitado. Agora, eu acho que, a meu ver, como autor do requerimento, me dei por satisfeito a resposta que está aqui, porque não só a resposta, mas tem as planilhas que informam os dados, né? Presidente, eu quero saber sobre o conteúdo. Quer
Quer levar uma cópia? Não, o jurídico eu acho que pode esclarecer umas dúvidas. Se o presidente Pode. me permite, na verdade, o relatório, o qual o chefe do Fundo de Pensão do município encaminhou em resposta ao mandado do nosso vereador Vanderlei da Costa, ele traz no seu bojo uma ação do executivo que é um crime federal. Se o que está ali, e não estou pondo fé no que o presidente, o superintendente do Serranos Prévio colocou, que não foi repassado ao fundo o valor referente ao 13º, que foi descontado na parte de quem recebeu o 13º, isso é crime federal. Ou seja, descontou e não repassou. Até acho que seria bom, de bom grado, né, oficializar com mais precisão ao superintendente do Serranos Prévio se tem notícia que foi descontado na folha de cada servidor do município o valor do 13º referente à parte previdenciária e se essa parte o chefe do executivo ele recolheu e não repassou. O meu entender do que ele respondeu é esse. É isso. Leitura do requerimento protocolado nesta casa pelos vereadores Denis da Silva Alves, Domingos César da Silva, Tiago Arantes Pires, Manuel Frauzino da Silva e Antônio Cassiano Pereira. Pela ordem regimental, protocolada em 25 de 6 de 2019, às 9h28. Requerimento legislativo formal em regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serranos, senhor Denival Roberto Lima. A forma regimental em espécie, de conformidade com o artigo 33, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal de Serranos, vem os vereadores que abaixo assinam reiterar em regime de urgência que seja marcada a reunião extraordinária para deliberar sobre a denúncia efetuada por senhora Vívia Botelho em desfavor do prefeito Reinaldo Batista Arantes, acusado de prática de infração administrativa passivo de cassação conforme previsto no Decreto-Lei 201/67. Justificativa. A nosso ver, o interesse público está tácito neste pedido, tendo em vista a seriedade dos fatos e acusações impostas ao prefeito municipal de Serranos e também a melhor luz da justiça. Entendemos que a denúncia a ser apresentada em plenário está evada de vícios e apanhou esta Casa Legislativa desprevenida para julgamento, isento de seu setor, pois na leitura da denúncia não foram apresentados aos senhores vereadores a presente sessão a justificativa do Poder Executivo de Serranos para o atraso do 10º, que deveria ser depositado na conta da Câmara até o dia 20 do mês de janeiro de 2019. Ora, tal como nos ritos dos tribunais de justiça, deverá elencar todas as provas, sejam favoráveis ao réu, sejam desfavoráveis. No caso em tela, foram omitidos aos senadores provas críveis e essenciais para o seu discernimento. Considerações. Solicitamos que a reunião extraordinária seja apresentado todos os documentos entregues pelo Poder Executivo para justificar o atraso no repasse do 10º, deixando claro para os edis que a Câmara Municipal de Serrano respeita o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Destaque, esclarecemos que, de conformidade com o artigo 3º, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Serranos, e tendo esse regimento sido apresentado formalmente e pela ordem, em razão do não atendimento ao requerimento anterior,
onde citamos o regimento interno, a não acatamento do presente e, consequentemente, a não marcação da reunião extraordinária no caso legal, ensejará por parte dos requerentes denúncia de crime contra o presidente por infringência das normas desta Casa de Leis, descumprimento do artigo da Lei Orgânica Municipal e de respeito às decisões da maioria absoluta do plenário. Sala das Sessões da Câmara dos Povos Serranos, em 24 de junho de 2019. Manuel Flauzino da Silva, Denis da Silva Alves, Antônio Cassiano Pereira, Domingos César da Silva e Thiago Alves Pires. A presidência da Câmara entende que 5 vereadores têm o poder e o direito de convocar uma sessão extraordinária para matérias de interesse público. Só que essa matéria não vai ser acatada para fazer a reunião, porque essa matéria não cabe na segunda votação e acredito que os vereadores saibam disso. É sobre o processo que foi votado, foi aceito, e esse processo, depois de aceito, ele vai para a comissão. E estando com a comissão, a presidência daqui para frente acata a decisão da comissão. O que vier da comissão vai ser acatado. Certinho? Questão de ordem, presidente. Gostaria que pelo menos o senhor colocasse o nosso requerimento em votação, um pedido meu, colocasse o meu pedido no plenário, para que fosse a votação desse requerimento. Eu acho que o mínimo, senhor presidente, que o senhor possa fazer, o mínimo, é colocar o meu requerimento e o nosso requerimento em votação no plenário. Eu respeito muito o seu pedido, como respeitaria de todos os vereadores aqui, mas é sobre a mesma matéria, então eu não vou colocar o seu requerimento em votação, não. O senhor está deferindo o meu requerimento? Deferindo. Eu quero constar, senhor presidente. Vai constar, com certeza. Questão de ordem, presidente. Eu acho que não está tendo um bom senso dessa casa, ainda mais Vossa Excelência, porque é um pedido de 5 vereadores que acho que é o bem, né? Acabar com perseguição, como já teve para trás, está tendo agora também. E a gente pede mais uma vez que você coloque em votação da gente. A Câmara, o plenário soberano, ele vai decidir se ou não. Entendeu? Questão de ordem, presidente. É um pedido de mais um vereador, presidente. É um pedido nosso. Com a decisão da mesa e fazer uma explicação jurídica da qual eu acho importante fazer, que seja constado em ata, né, para colaborar e contribuir com esse encaminhamento e com a legalidade do encaminhamento. Com certeza. E os 5 vereadores que subscreveram o requerimento assim agiram de boa fé, acredito nisso. No entanto, os 9 vereadores, se assim quiserem levar a consulta do Ministério Público para saber se é legal o pedido de vocês, eu acho que seria bom. Eu recomendei um parecer com 7 ou 8 páginas, né, o conteúdo dele, mencionando que esse pedido fere uma lei federal. E para quem milita diretamente, conhece o sistema jurídico do país, entende e compreende que, no caso interno, ou seja, no caso que vocês estão trazendo para a mesa e para o presidente tomar uma decisão, a responsabilidade é do presidente, ele que será depois acossado pelo Ministério Público, qualquer outro cidadão. Questão de ordem, presidente. Só uma pergunta. Por que esse prejuízo seria do presidente se o requerimento é nosso? Porque a ação do presidente em colocar para votar, ele que responde, não é vocês que Mas respondem. é um pedido de 5 vereadores? Mas fere a legislação federal. E o presidente tem toda a tranquilidade para não acatar. Porque fere a legislação federal. O decreto-lei determina de maneira clara. Quando, no caso... Mas eu acho que o plenário é soberano. Não, o plenário não pode fazer algo que fere Então a quer dizer que legislação um pedido de federal. 5 vereadores, nós 5 aqui, o corpo da Câmara, não Se já for nada do contra nosso a pedido. legislação, Acho melhor ele borrar. Eu acho melhor isso então, ué. Desde que seja legal. Melhor A nós minha deixar vocês recomendação ao decidirem, presidente, que é a minha melhor. recomendação, então, parecer aí, quero que conste em ato o jurídico. Ele recomendou à mesa da Câmara e ao presidente que o requerimento, ora proposto pelos vereadores, é eivado de
uma inconstitucionalidade perante uma lei federal e perante a Constituição. Então, desta forma, recomendo ao presidente para que, com relação ao assunto pautado, tem uma lei federal específica que determina sobre esse assunto, você não coloque em votação, sob pena das responsabilidades perante a justiça cair em cima da decisão do presidente. Sobre qualquer outro assunto que vier esse pedido de convocação dentro do regimento interno, recomendo que o senhor acate requerimento para reunião extraordinária e qualquer outro pedido dos nobres vereadores que aqui se encontram. Peço para que consigne. Será constado. Senhor presidente, só uma fala, já aproveitando que está se tratando dessa questão dessa comissão, quero perguntar para o senhor que prejuízo trouxe esse atraso do Odécio para a Câmara. Pagou alguma multa, senhor presidente, algum boleto, alguma coisa? Não, isso não pagou multa, não. Nada, senhor? Não. No seu ver, assim, você acha que trouxe algum prejuízo? Prejuízo não, só descumpriu a lei, só isso. Só descumpriu a lei, mas prejuízo para a Câmara financeiro? Não, nem Não. Eu quero que conste esse ato, senhor presidente. Leitura do requerimento protocolado nesta casa pelos vereadores Tiago Arantes Pires e Manuel Frauzino da Silva, referente ao processo de dispensa de licitação número 08 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serranos, vereador Genival Alberto Pereira. Protocolado aos 25 de 6 de 2019, às 9 horas e 28 minutos. Referente ao processo de dispensa licitatória 08 de 2019. Os vereadores que este subscreve, membros da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Serranos, requerem, com fruto no artigo 24, inciso 2 da Lei 8.666 de 93, que seja cancelado o processo de dispensa de licitação 08 de 2019 pelos motivos a seguir elencados. Processo de licitação viciado em desacordo, em desconformidade com o melhor interesse público. Tal como se depreende nos anais do processo de licitação supracitado, foi o mesmo aberto para a contratação de perito contábil com o fim de analisar a denúncia da senhora Vivian Botelho em desfavor do prefeito de Serranos, senhor Reinaldo Batista Arantes, acusando de não proceder o repasse do 10º à Câmara no prazo previsto em lei, no mês de janeiro de 2019. Eu pedi a sua cassação. Reunião da Comissão de Licitação da Câmara foi marcada para o dia 6 de junho de 2019, com o fim de se iniciar o processo de licitação. Mas qual não foi a surpresa dos demais membros da comissão, vereador Tiago e Léo? Ao chegarem à reunião, já encontraram todo o processo montado e finalizado, com inclusive feita a contratação do perito na data de 4 de junho de 2019, quebrando todos os paradigmas legais, éticos e morais que norteiam a administração pública. Na mesma linha de ilegalidade, baseado em tese, licitação irregular, fraudulenta e, por que não dizer, criminosa. O perito foi contratado e já emitiu parecer, inclusive indo em encontro à vontade do vereador, membro da comissão processante e presidente da comissão de licitação, Vanderlei Antônio da Costa. Ora, senhor presidente da Câmara, com que interesse Vossa Excelência se expande a aprovar atos que, ao mesmo momentaneamente, em tese, licitatórios ilegais do Poder Legislativo e, por consequência, a nossa imagem individual como homens públicos escolhidos pelo povo para defender seus interesses previstos na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal. Há que se asseverar aqui, além disso, que o processo de dispensa
da licitação número 08 da Câmara de Serranos é um aceite à legalidade, é um total de respeito entre pares, legisladores e fiscalizadores públicos, ato com os quais não podemos compactuar, sob pena de sermos penalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e pelo Tribunal de Justiça, bem como ser alvo de denúncia perante o Ministério Público. Só para lembrar ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Serranos e no caminho da legalidade, assim como a própria natureza da licitação, a dispensa também estará vinculada e determinando o rito ordenado, os atos que devem obediência aos princípios do direito administrativo, a contratação direta aos dizeres do Marçal Justen Filho. A modalidade análoga de licitação, portanto, deve observar os ditames procedimentais previstos em lei. Dentre outros, tem-se que o administrador, ao dispensar licitação, deve formular devida justificativa. Justificativa essa, no caso do Poder Legislativo, que deverá perpassar e ter a aprovação da Comissão de Licitação em todas as suas fases e, do mesmo modo, realizar uma pesquisa de preço de mercado para que restem delineados parâmetros objetivos para a contratação com base no artigo 24 da Lei de Licitação Pública. Ultrapassando os procedimentos para a dispensa, poderá, em sequência, o gestor público proceder à contratação direta do pedido. Pelo exposto, requer a procedência imediata do pedido com a anulação completa do processo de dispensa 08 sob pena de denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e concomitantemente ao Ministério Público as devidas providências. Serranos, 24 de junho de 2019, Thiago Arantes Pires, vereador, Manuel Flauzino da Silva, vereador. Em resposta aos vereadores, eu quero dizer que a presidência acatou o pedido do presidente da comissão e esse processo não terá custo nenhum para a Câmara Municipal e pediu ao jurídico que desse uma explicação já. Só um minuto. Quero parabenizar o senhor pela atitude de arquivar a licitação, o Vanderlei também, pelo jeito que ele conduziu a reunião, chamou a gente, convocou o presidente da Comissão de Licitação. Vanderlei, parabéns, viu? Obrigado, senhor presidente. O presidente, uma questão de ordem, e já aproveitando o gancho do nobre colega vereador Thiago, com grande respeito, quando a gente recebe um requerimento de uma relevância dessa, Thiago, muito me entristece mesmo, Thiago, sinceramente, e aos demais pares. Quando eu vi esse significado, que o relatório do perito vinha de encontro ao meu interesse, ou à minha vontade. Senhores, peço mil desculpas, mas jamais farei qualquer juízo, ou qualquer pretensão de juízo sobre qualquer intenção, e não tenho capacidade sequer mínima de analisar a vontade de qualquer um dos senhores. Isso muito me entristece, porque independentemente de sigla partidária, independentemente de qualquer coisa que seja, somos amigos, somos irmãos, somos serranenses, estamos aqui em prol da causa própria. E quando eu vou assinar um documento que eu vejo que tenha algo discrepante, que venha ao interesse de qualquer um dos senhores, eu me precavo antes disso fazer. Peço desculpa pelo meu esclarecimento. Ali estão os dois membros da comissão, no qual teve a presença também do assessor jurídico da Prefeitura Municipal, no qual, aonde na ata eles podiam constatar que de imediato eu tinha comunicado, feito um despacho e comunicado ao presidente da casa que determinasse a anulação, não só a anulação, como a extinção de imediato. Porque se não passou na comissão, como que um processo licitatório vai prosseguir nessa casa? E aos senhores também da Comissão de Licitação, meus pares, meus colegas, se esse processo no qual foi conduzido por mim, está em desconforme com as leis,
conforme com as leis, mais uma vez frisando, desde o começo de quando eu assumi essa presidência de licitação, e os senhores dos quais são meus pares na comissão, se eu incorri em qualquer crime, os senhores incorreram também. Desde o primeiro processo licitatório que nós realizamos nessa casa. Desde a minha permanência aqui, já no terceiro ano, no terceiro mandato como vereador, que abaixo de Deus a população serranense me concedeu, essa foi a modalidade e esses foram os trâmites adotados por essa casa. Né? Então, dessa forma, reitero e peço desculpa, peço vezes a todos os senhores pela expressão, mas não podia deixar de colocar, porque muito me entristece mesmo, mais uma vez frisando, quando eu tomo uma decisão de, às vezes, fazer qualquer algo que seja, para que possa prejudicá-los. Né? Mais uma vez peço desculpa e agradeço, presidente, pela parte. Questão de ordem, presidente, só para me entender, então esse perito vai fazer de graça a perícia? Eu não entendi direito. Não vai ter custo? Não, para a Câmara, vai ter custo, não para a Câmara, e a parte de lei eu deixo com o jurídico ali, vai explicar direito. Ô, Benival, você só pedir uma coisa, podia pegar ali, ô Benelei, o Ilê, entendeu? O parecer, o despacho da lei e o despacho do Benival, entendeu? Pode sim pedir secretário aqui. Depois de ler eu posso explicar e gostaria de fazer uma ponderação para colaborar também. Mas é importante ler o Thiago, que eu vou ler. Eu acho que também é um explicativo. Ele, né? Botar um bodinho aí, né? Só o seu despacho no final, eu acho. Presidente, eu queria perguntar aos novos pares se eles querem também, e desde já peço bem a Vossa Excelência, para que eu possa fazer também a leitura da ata na qual houve a reunião da comissão, se for da vontade dos senhores, que o plenário é soberano, né? Que eu faça a leitura dessa ata também, para que os senhores fiquem sabendo e tenham ciência do fato que ocorreu aqui no momento da reunião. Pode sim. Posso fazer a leitura? Os senhores querem que eu faça a leitura? Pode. Ata da decisão da Comissão Permanente de Licitação. Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Serranos para o ano de 2019, em 6 de junho de 2019, às 17h30, na sede do Legislativo. Reuniram os membros da Comissão de Licitação, vereador Vanderlei Antônio da Costa, sobre o processo licitatório número 8. Processo de dispensa de licitação número 8. Objeto: contratação de um perito contábil para realizar a perícia contábil necessária referente ao processo político administrativo 01 de 2019 para a Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Iniciando os trabalhos, o membro da comissão, Thiago Adams Pires, fez as seguintes indagações. Houve alguma publicação referente a esta dispensa de licitação? Como os contadores ficaram sabendo que haveria dispensa de licitação? E por que a presidência do processo político administrativo de 1 de 2019, em folhas 99, na data de 4/6, fez o convite para o senhor Wesley Vieira, sem ter terminado o processo de licitação? O presidente da comissão pediu que fosse consignado na presente ata as ponderações colocadas pelos presentes membros em relação ao processo de dispensa 08 de 2019, que tange a contratação de perito contábil para a realização de perícia no processo político administrativo 01 de 2019. Os membros Thiago Arons Pires e Manuel Fozino da Silva negaram assinar o presente processo licitatório acima mencionado, alegando não ter sido feitas as devidas publicações, e também alegaram que nos autos do processo, nas folhas 99, já havia convite específico ao senhor Wesley Vieira. Nada mais, foi tratado e encerrada a reunião, na qual lavou-se a ata que vai assinada e levada a conhecimento do senhor presidente da Câmara as devidas providências.
presidente Vanderlei Antônio da Costa, secretário Thiago Arantes Pires e membro Manuel Fauzinho da Silva. Passa agora o meu despacho. Despacho do presidente da Comissão de Licitação Permanente. Tendo em vista a reunião convocada por este presidente, acatando a realização pelos membros da Comissão Permanente de Licitação no dia 6 de junho de 2019, pugnando pelo encaminhamento da não sequência do processo licitatório 08, que trata a contratação de perito contábil da Casa Legislativa para o processo político legislativo 1 de 2019, considerando que foram atendidas todas as condições previstas em lei sobre a dispensa de licitação para a contratação do perito contábil, determinando pelo presidente do Parlamento, considerando que foram feitas, conforme constam dos atos, 3 cotações que determinam a situação pertinente e a jurisprudência pacífica dos tribunais de contas do Estado de Minas Gerais, considerando que foram realizadas as mesmas dinâmicas, acatamento às idênticas legislação que já foram utilizadas em outros processos licitatórios realizados neste ano de 2019, entre outros anos que passam. Apesar disso, foram somente desta vez questionados pelos senhores nobres vereadores Thiago Arantes Pires e Manuel Fauzinho da Silva. Destacar que, em procedimentos outros similares, os nobres edis procederam à avaliação e aprovação de todos os atos do processo licitatório, sem quaisquer ressalva, considerando que a presidência da Comissão de Licitação seguiu à risca o parecer do jurídico apresentado nesses autos, conclui pela decisão da Comissão de Licitação do processo licitatório 08, não foi pautado em consonância com o que determina a legislação prevista na Lei 8666, faltou um B aqui, não esteve respaldada nos princípios norteadores da administração pública e tampouco na jurisprudência dos tribunais de contas e de justiça do Estado de Minas, ressaltando que fui voz dissonante na referida reunião da Comissão Permanente de Licitação ocorrida em 6 de junho de 2019. Eis que defendi a continuidade do processo licitatório, a utilização, portanto, desses autos do presidente do Parlamento Municipal para tornar as devidas medidas referentes à decisão julgando apresentada pela Comissão de Licitação do presente processo licitatório para a contratação de perito contábil. Câmara Municipal de Serranos, em 7 de junho de 2019, vereador Vanderlei Antônio da Costa, presidente da Comissão de Licitação. Ofício ao senhor nobre vereador Danival Roberto Veiga, presidente da Câmara Municipal de Serranos, Estado de Minas Gerais. Senhor, informo a Vossa Excelência sobre o despacho da presidência da Comissão de Licitação e tomada referente ao processo licitatório para a contratação de perito contábil. A Comissão Permanente de Licitação negou dar seguimento aos demais trâmites procedimentais na contratação de prestação de serviço de um perito contábil para realizar os pareceres contábeis necessários referente ao processo administrativo 01 de 2019 para a Câmara Municipal de Serranos, conforme teor da ata da reunião e despacho da presidência da Comissão de Licitação. Serranos, 7 de junho de 2019, vereador Vanderlei Antônio da Costa, presidente da Comissão de Licitação. Despacho da presidência da Câmara de Serranos. Acuso o recebimento do ofício encaminhado pelo presidente da Comissão de Licitação, ilustre vereador Vanderlei Antônio da Costa, considerando o relato da ata da reunião de Comissão Permanente de Licitação realizada em 6 de junho de 2019, considerando o despacho do procedimento do presidente da Comissão Permanente de Licitação, encaminhado à presidência da Câmara Municipal de Serranos de Minas Gerais, considerando que a prova pericial foi pedida pela defesa técnica do denunciado na defesa preliminar, considerando a comissão processante do processo político administrativo 01 de 2019 acatou o pedido da perícia contábil para possibilitar a ampla defesa e o direito ao contraditório e o devido processo legal ao denunciado. Considerando as previsões asseveradas no artigo 95 do Código de Processo Civil, artigo 95, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo
a do perito, adiantada por parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Considerando que a perícia contábil foi requerida pela defesa do denunciado, senhor Reinaldo Batista Arantes, conclui e determino de imediata notificação do denunciado para realizar o pagamento referente ao laudo pericial apresentado pelo senhor perito Wesley da Costa, compreendendo que a responsabilidade direta de custear o serviço de perito contábil referente ao laudo pericial requerido, apresentado e não questionado nos autos do processo político administrativo 01 de 2019 pela defesa e de competência exclusiva do denunciado. Desta forma, determino que o senhor Reinaldo Batista Arantes, denunciado e requisitante da perícia do processo político administrativo 01, pague o valor de R$ 750 referente ao custo do laudo pericial apresentado pelo perito. Serrano, 7 de junho de 2019, vereador Danival Roberto Vieiras, presidente da Câmara Municipal. Questão de ordem, presidente. Eu queria que o senhor lesse o parecer final do jurídico do processo. Em qual processo? Foi cancelado isso aí? Tem um Posso parecer? falar? No parecer inicial, parecer final, foi demandado que fosse feito, eu vou fazer, assumir o compromisso da presidência, em 32 horas eu encaminharei aqui para cá. 72? Ok. Eu gostaria, presidente, de colaborar, primeiramente pedindo a fineza, a gentileza aos dois nobres vereadores, Manuel Flauzino e ao Thiago Neto Pires, para eles, se eles pudessem confirmar que esse requerimento direcionado à presidência não teve, por parte do jurídico da casa, consulta, pedido para que fosse colaborado com vocês se quisessem. Vocês confirmam isso? Foi dali descontando a vontade de vocês. Peço para que se conste em ata essa ponderação dos dois, Manuel também, não é isso? Não? Isso. Eu quero, de maneira passando, aqui está praticamente respondido, informar e tirar algumas dúvidas do seguinte. No que tange a dispensa de licitação, a publicação da dispensa, ela, ao contrário das outras modalidades, como convite, tomada de preço, concorrência que é feito antes, a publicação, ou seja, os atos oficiosos, oficiais da comissão referente àquele processo só serão publicados após a definição da reunião da comissão de licitação. Como a comissão de licitação cuidou para que não fosse dado andamento ao processo, né, o presidente assim não fez porque não precisava fazer. Eu até recomendo que esses despachos sejam publicados pelo mesmo ato da Câmara e também, se possível, seja publicado no jornal para ficar nos autos do processo. Com relação à questão das cotações, eu tenho colaborado como jurídico dessa casa e foi feito os mesmos procedimentos em todos os demais processos que aconteceu. A equipe da casa colabora na busca das cotações, etc. Com relação ainda a uma pergunta que fica aqui, que fica com isso claro, se houver dúvida para alguns novos vereadores, uma coisa é contratar o perito, outra coisa é nomear o perito e o perito aceitar. Contratar, a Câmara poderia assim fazer, e ela teria que passar por uma comissão de licitação na fase final. O presidente e o perito assinariam um contrato para a prestação daquele serviço fora trabalhado determinado pela casa. Outra coisa é a nomeação. O presidente da comissão de licitação, da comissão processante, pode nomear quem ele achar que entende no que tange respeito, em consonância com a legislação, para poder fazer perícia, desde que a pessoa, meu ver e entender, tenha formação, esteja inscrito no órgão específico para tal finalidade. O ato dele nomear não quer dizer que o perito vai aceitar. O perito está nos autos do processo, ele aceitou fazer perícia mesmo sabedor da decisão por hora da comissão. O aceito dele foi posterior desse ato. Conforme determina o Código de Processo Civil, no caso específico,
como esse pedido de perícia foi feito pela defesa, ou seja, pela defesa do denunciado, é de maneira razoável e também possível com que a própria Câmara determine, assim como os partes presentes, para que o denunciado faça a quitação desse valor. A lei obriga que ele pague, então o sujeito, assim que notificar a casa notificará o prefeito para que ele faça o pagamento na conta dele, assim, como vai. Eu fiz a ponderação ao Tiago e ao Manuel, para consignar, por quê? Da maneira como vocês relataram o requerimento e assinaram, deixa de maneira implícita que essa comissão realizou, ou nesse processo, ou em outro processo, um ato improbo ou um ato legal. Para que, se acontecer de algum cidadão, de algum vereador, pegar esse requerimento com o despacho, levar na mão do Ministério Público para ele investigar, que não seja imputado a minha pessoa como tenha orientado o requerimento ou processo. Só estou pautando isso para que futuramente não seja colocado que o meu escritório, a minha pessoa, de alguma forma, colaborou para alguma situação nesse sentido. Acho que eu colaborei com as dúvidas. Se alguém quiser perguntar no que tange a questão jurídica, estou à disposição. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de contar assim a ata do assessor jurídico da casa. Obrigado. Constado em ato. Só a questão de ordem, só me tirar minha dúvida, porque a despesa de licitação, então, antes de ser feito, não precisa ser publicado. Foi o que o senhor falou, não foi? Isso, o que determina a lei 866. Só depois que é feito é que tem que ser publicado. Depois do procedimento da reunião da comissão que determina pela contratação ou não. Né? Ou seja, na data que vamos ser reunidos e tomar a decisão que não seria contratado o perito, se eles tivessem tomado a decisão que a proposta dele era menor, que estava de acordo com a legislação, aí assim, o que a casa ia fazer? A casa iria mandar publicar no ato da Câmara, de uma forma assim efetiva mais processos, o contrato e a dispensa de licitação, a ratificação da dispensa de licitação. Foi feito em todos os outros procedimentos dessa forma, ou seja, é necessária a publicação, mas ela é necessária a publicação após a decisão da comissão. Como a comissão decidiu por não contratar, foi interrompido o processo. Né? Eu até estou recomendando que se publique os despachos que eles estão para se tornar de maneira pública. E, por sua vez, não houve contrato da casa com perito, não há despenso financeiro por parte da casa legislativa. Ou só a nomeação por parte do presidente da comissão. Isso. E o ato de nomear compete somente a ele. O presidente ou os vereadores, no meu entender, o que determina um decreto-lei, não tem essa prerrogativa. E o contador aceitou a fazer a perícia, o aceite, pelo que está no meu entendimento, está nos autos, após essa decisão da própria Câmara. Qual o contador da Câmara? Não, contador, perito contratado. Qual já mesmo? Eu acho que o primeiro nome dele é o sexto, o Wesley. Qual que é, senhor presidente? O senhor que fez a nomeação? Como que chama? O nome do Wesley, eu não guardei o nome. Mas foi o mesmo que fez os 6 processos no passado. Inclusive o presidente menos nomeou ele para vários processos. Ele sabe? Não sei, não sei, ele era o presidente. Mas a pergunta é para o senhor presidente da comissão, né, senhor? Se for o senhor, já gerou sino de eu não vou direcionar direto ao senhor. Só queria. A pergunta é só para o nome. O nome dele é o Leandro, agora o sobrenome dele. O senhor conhece o trabalho dele, não? Eu queria ser qual você conhece. Como que você sabe o tanto que eu conheço? Porque você, todas as vezes, 5 processos contra o... Não, mas o senhor nomeou, eu estou perguntando para o senhor se o senhor conhece ele. O senhor conhece o trabalho dele? Isso com Vossa Excelência. Eu quero que posto em atos também, senhor presidente. Minha pergunta para o senhor presidente da comissão e a resposta dele para mim. Só isso, presidente. Segunda votação nominal do projeto de lei número 5 de 2019, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências.
Não precisa ler de novo, né? Já foi votada a primeira vez. Então, segunda votação nominal, vereador Vanderlei. Favor, presidente. Dilcinei. Favor, presidente. Valderlei. Favor, presidente. Domingos. Favor. Manuel. Favor, senhor. Antônio. Favor. Tiago. A favor, senhor presidente. Denis. A favor, senhor presidente. Eu também sou a favor. Aprovado em segunda votação. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores a comparecerem à 11ª reunião ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, no dia 12 de agosto de 2019. Levante-se a sessão.